Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Bênçãos para você. A gente está muito feliz de te receber por aqui, você que nos assiste pelo YouTube Adventistas Sudeste e também você que nos ouve aí na sua plataforma preferida de áudio. Hoje o tema está muito legal, eu particularmente adoro falar sobre isso, que é música adventista, e os nossos convidados hoje são muito especiais. Nós estamos recebendo aqui um time de peso da música adventista. Tem gente aí que já está na estrada há muito tempo e tem gente também que está estreando por agora, um rostinho conhecido que você já deve ter visto. E eu quero começar as apresentações. Aqui ao meu lado direito, Esté, se apresente para o nosso público. Me deu aqui um chute na cabeça quando você falou para apresentar, porque hoje eu sou líder do Ministério da Mulher, né? Mas eu estou aqui falando de música. Então, antes de trabalhar no Ministério da Mulher, uma área que Deus me chamou há 4 anos, a minha vida inteira foi dedicada à música. A minha formação é na área de música. Então, assim, o coração bate forte por estar aqui neste momento para falar de música. Que bom, seja bem-vinda, Esté. Você já tem aí uma experiência nessa área, né? Como você disse, uma formação, mas você também já teve contato aí com o coral, né, em Brasília. Sim, eu comecei as minhas atividades musicais no IASP, né? No antigo IASP, hoje o NASP Campus 3, não é? E lá sempre trabalhando na área da música como pianista e regente dos corais infantis, juvenis, trabalhando junto ao Lineu com coral jovem e Tom de Vida por 8 anos. Aí depois de lá nós fomos para Brasília e lá também desenvolvi atividades musicais tanto no Colégio Adventista quanto na Escola de Música Federal de Brasília, também numa parceria com a Orquestra Sinfônica de Brasília, que foi nossa parceira em muitos concertos ali na Igreja Central de Brasília, e também diretora musical, pianista e regente do Coral Jovem de Brasília, que foi um dos maiores corais que Deus me deu o privilégio de dirigir por mais de 8 anos. Muito bom. Então, depois de lá, nós viemos para cá. Muito legal, Esté. Está conosco também o cantor Wanderson. É um rostinho já conhecido aí de vocês que acompanham as redes sociais aí da gravadora Novo Tempo. Wanderson, seja bem-vindo, se apresente. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês que estão assistindo a gente aí em casa? Como disse, eu me chamo Wanderson Santos, sou o mais novo aqui da roda aqui do meio, né? Tá revelando a idade da gente, viu, Esté? Não, deixa abaixo, né? Mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou um baiano que mora aqui no Rio, tô aqui no Rio. Eu falo aqui porque a gente tá gravando aqui no Rio, né, no estado do Rio. Moro aqui no Rio há 3 anos, sou psicólogo por formação. Comecei ali fazendo TI, fiz 1 ano e meio, eu descobri que tinha muitos cálculos, falei, isso não é para mim, fui para psicologia, porque eu sempre gostei dessa área humana, de trabalhar com gente, de lidar com gente. E na música eu comecei desde molequinho, desde novo, eu escutava as músicas do nosso outro convidado, que já vocês vão saber. A gente cantava em casa, escutava a Rádio Novo Tempo, e desde então eu já sonhava em ser cantor. Só que as condições não eram das melhores, mas Deus foi abençoando, como Ele sempre abençoa. E hoje nós estamos aqui, hoje há 4 anos, faço parte do cast da gravadora Novo Tempo, e é engraçado que eu passo nos lugares e o povo fala assim, mas eu nunca te vi. Eu falo assim, mas já tenho 4 anos por lá e você não viu ainda? Então vai lá, se inscreve no YouTube da gravadora Novo Tempo, você aí, ó, se inscreve no YouTube da gravadora Novo Tempo, e no Instagram da gravadora a gente está sempre postando coisas por lá também. E só para completar quem sou eu, né? Eu também sou pai da Bela, tem só 1 mês e alguns dias, e esposo da Thaís Carvalho, que também cantou por uma fase aí no Interface, e hoje está só exercendo a sua função como enfermeira e mamãe da Bela. Tá dormindo bem, Wanderson? Bora falar sobre isso depois, senão vai dar sono aqui. Vamos deixar esse assunto para depois. E aqui ao meu lado esquerdo, você já conhece aí, tenho certeza, se você é adventista, você conhece com certeza. Se você não é, hoje você vai conhecer um dos maiores cantores adventistas, faz parte da história aí da igreja, o cantor Luiz Cláudio. Seja bem-vindo, se apresente aí pra gente. Não precisa nem de se apresentar, né? Mas vamos ouvir um pouquinho dessa trajetória gigante aí. Legal, muito prazer estar com vocês, né? Bênçãos para você, e que esse momento aqui seja também uma bênção para a gente e para aqueles que estão nos ouvindo, né? Eu estou muito, assim, privilegiado de estar aqui, podendo falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Eu realmente fui lá pelos anos
80 que eu comecei, né? Estou fazendo 44 anos de ministério. Eu acho que Desde o nem primeiro meus LP. pais tinham nascido ainda. Do primeiro LP gravado, né? Foi em 1980 e já se passaram 44 anos, né? Eu sou vô da Bela, É o vô da Bela. da Chloe, da Ana, do Pedro, do Rafa e da Rebeca. Que bacana. E Luiz Cláudio, você nesse tempo de carreira aí, você estava desde o comecinho ali, naquela época ali, anos 80, anos 90, a gente via aí no cenário da música adventista alguns quartetos, né, também grupos, né, como a gente estava conversando aqui, o Tom de Vida, né, Esté, já era dessa época, Grupo Integração, e alguns cantores solos também. Sim. No seu caso, né, foi um deles. Como era aquela época ali da música adventista, já entrando aqui no nosso assunto, o que você lembra que você pode contar pra Tá. gente? Então, transportando aqui um pouquinho, porque a Esté levou a gente para São Paulo. Eu vou trazer vocês agora para o Rio, né? No Rio de Janeiro foi Carisma, Sândalo, né? Interface, né? Mas, claro, a gente tinha uma interação total, ouvindo e curtindo demais o Novo Tom não, Tom de Vida. Naquela né? época, Naquela Tom de Vida. Mas a música adventista sempre foi muito rica e a gente sempre pôde se utilizar dela para evangelizar, para alegrar as nossas congregações. A nossa igreja ela tem esse privilégio, né? Uma igreja muito rica em música, e isso tem despontado assim no meio evangélico, assim, e eles consideram muito a gente, porque nós temos grupos muito famosos, como o Prisma mesmo, foi um grupo que ficou muito famoso em todo o meio evangélico, né? Então, essas músicas, esses grupos marcaram demais as gerações da Igreja Adventista no Brasil, e acho que até vindo também da primeira vinda que o Heritage veio aqui ao Brasil, influenciou demais, né, os grupos, e naquela época só se falava em grupo, realmente, como você falou, né? Hoje tem os ministérios de louvor, mas não era nem ministério de louvor, eram grupos, né? Porque a gente tinha olhado para alguns grupos, até como Heritage mesmo, a gente tinha assim, se espelhado neles, que era algo assim fantástico, né? Algo assim inovador, e cantar em harmonia. E a igreja tem sido conhecida como uma igreja que canta em harmonia. Você vê hoje, até numa congregação, quando um vai cantar, ninguém canta uníssono. É verdade. Sabe dividir E as vozes, todo mundo fácil, divide né? as vozes. E uma coisa engraçada, eu chamo o Luiz carinhosamente de tio Luiz. E uma coisa engraçada aqui, tio Luiz, é que antes eu escutava muito, já moleque, o meu pai, quando eu tinha 1 ano, meus pais se converteram, então é praticamente de berço, né? Eu escutava muito dizer que a igreja adventista era a igreja da música. E eu lembro que a Rádio Novo Tempo, muito forte, na época eu estava com o Luiz alguns dias atrás em outra agenda, e a gente sentado e conversando, falando de cantores que na época tocava muito. E todo mundo na cidade falava assim, não, a igreja adventista é a igreja da música, o irmão da Assembleia, o presbiteriano, o Testemunho de Jeová, todos eles falavam assim, não, a igreja adventista é o povo da música. E aí o tempo foi passando e eu comecei a me perguntar, será que a gente está se perdendo um pouco? E aí falar para vocês, eu estava um dia desse no aeroporto, encontrei um rapaz que é referência na música gospel, um rapaz chamado Johnny S. Ele hoje é produtor da Aline Barros, de uma galera aí de nome. E aí eu sentei, aí, Johnny, tudo bem? A gente já se conhecia de outros encontros, e eu falei, cara, a gente começou a conversar sobre música e tal. Aí ele, Anderson, mas e aí, como é que tá lá na Novo Tempo? Eu falei, cara, tá bacana. Aí eu falei de algumas insatisfações que a gente tem na música, como cantor e tal. Aí ele falou, cara, não tem como. A música de qualidade é a música da igreja adventista. E aí você pega um rapaz que é de uma outra denominação, que produz grandes músicos, que para assim, em uma conversa assim, aleatória, e fala assim, não tem como. A música de qualidade, que você vai ver arranjo bem produzidos, letras bem feitas, é a música da igreja adventista. É uma escola. Motivo de orgulho, né? É uma escola. É uma responsabilidade, né? É uma Quando responsabilidade. a gente vê esse tipo de comentário, eu também passei por isso muitas vezes, inclusive dentro da faculdade, com professores,
com amigos. Eu não fiz música no NASP, fiz música na Unicamp, e naquela época, já faz um tempinho, era essa a conversa, entende? Então, isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande. O que nós estamos produzindo enquanto músicos, não é? O que nós estamos colocando à disposição, né? A gente tem essa responsabilidade, porque se é que a gente pode dizer que isso é uma fama, mas é essa fama que a gente tem por aí, né? Que É o famoso orgulho santo, né? Se é que ele existe. Se é que existe. E é interessante falar dessa relevância da música adventista, que a gente vê refletido na educação adventista. Sim. Que a gente vê o programa da música sendo inserido desde a educação infantil até o ensino superior. E dali já saíram cantores, grupos, e como isso influencia os alunos, não só os alunos adventistas, mas também aqueles que não são da denominação, né? Como isso é interessante, né, Esther? A educação adventista sempre teve uma preocupação com a música. Antes mesmo de nós, enquanto país, educação de uma forma geral, se preocupar com isso. Porque há uma lei que diz que o ensino de música é obrigatório nas escolas, uma lei recente, porém a educação adventista sempre se preocupou com isso anteriormente a esta lei, não é? E os alunos, eles são praticamente musicalizados em sala de aula. Verdade. Os professores trabalham com música, mas dentro da educação adventista é diferente. Porque essa música há uma preocupação com o tipo de música, com o conteúdo. Os professores também são mais musicalizados, se é que a gente pode dizer assim. É um assunto que a gente teria que aprofundar, né? Mas vamos ficar por isso mesmo. Então, acaba que traz uma música de qualidade e depois, aos finais de semana, esses alunos também contribuem, aprendem mais na igreja e assim eles acabam que são mais musicalizados no processo. Eu como mãe de alunos da educação adventista, eu acho muito bonito a questão das apresentações, né, as cantatas, isso impacta os pais, os familiares, né, principalmente de fora da igreja. Eu como, né? como pai recente, já estou sonhando com esse momento, que a minha filha vai estar lá cantando e eu aqui querendo chorar o tempo todo. Amando ali, né? Olha, mas aí, falando em música, assim, né, eu queria perguntar para o Luiz Cláudio ainda, qual que é a sua música preferida ali do início, ali dos anos 90? A gente meio que já elegeu aqui na produção antes de começar, que é A Chance, né? Mas essa é a sua preferida, essa que ficou mais marcada ali daquele início ali? Essa é da década de 90, sim. Mas a década de 90 ela marcou com músicas assim muito que se destacaram bastante, como Ele Vai Te Carregar, né? 1990, Ele Vai Te Carregar, ela tem também um significado muito forte para mim. Claro, eram músicas que eram diversão, né? Eram de compositores americanos, né? Mas na época a gente se utilizava muito de composição americana, porque a gente vem também de uma escola, né? A música adventista vem de uma escola bem influenciada pela música gospel, Traduzida, a né? música evangélica, exatamente. Então, Ele Vai Te Carregar, ela teve um significado muito forte para mim, porque na época que eu fui levado para um local de execução, os bandidos estavam, eu estava gravando essa música aí na época, e eu fui levado ali na Avenida Brasil por 2 bandidos, e eles iam me executar, né? Dispararam as balas, nenhuma pegou no meu corpo, e essa música ela estava ali presente comigo, eu estava ensaiando e já estava no processo de gravação dessa música, né? Então ela tem uma força muito grande. Depois dela vieram canções especiais como Ó Vem a Mim, né? Da Jane Leitsky. Depois veio também, na década de 90, veio uma versão também muito especial que eu consegui assim, legalizar ela aqui no Brasil, e ficou a minha versão como uma versão oficial, traduzida pela Marta Borda, aquela Onde houver fé, sempre haverá, entendeu? E a Marta que traduziu essa? É isso. Bacana. Então foi muito... Essa música ela teve um sucesso muito grande, inclusive no meio gospel. Eu gravei naquela gravadora Line Records, né, da Igreja Universal, e eles quiseram que eu levasse essa música para o álbum deles, né, louvor deles. E eu pude, com a minha música nos anos 90, atingir um público muito grande, né, porque
naquela época eu estava me destacando o meu ministério solo, né? A gente já estava saindo um pouco dos grupos e destacando também a carreira solo, né? E em 1997 eu gravei a música Chance, né, que foi uma música assim que acho que ela teve assim um antes e um depois na minha carreira. Ela foi um divisor de águas na minha carreira. E quase que eu não ia gravar ela, né? Porque eu estava um pouco preconceituoso, porque eu estava doido para receber assim, uma música do Jader, uma música do Linneu, né? E achava que bons compositores, porque eu estava fazendo essa transição, porque eu cantava muita versão, eu já tinha encontrado a Jane, mas ainda eu queria outros compositores, né? Que eu considerava como compositores de músicas boas, né? Só que Deus mostrou para mim que dos vasos mais simples, né, Deus pode colocar músicas belíssimas, né, músicas fortes e músicas que o povo precisa ouvir. Então, Deus, para a composição, eu descobri uma coisa: Deus não escolhe ninguém que está super capacitado para ser compositor. Né? Composição é algo assim, é um dom natural que Deus dá. E é uma coisa tão linda isso, né? Por exemplo, eu conheci compositores tão simples, de locais tão humildes, que eles não tocavam um instrumento, mas eles só abriam a boca, a canção vinha, sabe? Nessa época eu recebi a Etienne como minha filha postiça, e eu descobri uma compositora aqui em Campos, no estado do Rio. A menina entregou para mim 5 canções, e eu gravei 4 para a Etienne, porque eu estava lançando o primeiro CD da Etienne. E eu amava, inclusive, cantava na igreja as músicas dela. Mas não vou cantar aqui. Eu também cantava Etienne. Eu acho que você tinha que cantar. Ai, gente, que muito além das nuvens existe um lugar. Então, minha voz era mais aguda, então eu cantava mais Etienne, cara. Olha, né? Então, pra encaixar ali, né? Então, veja bem, isso aí, eu fiquei impressionado que a menina mandou, do jeito que eu cantei aqui agora, ela mandou sem instrumento, sem nada, e canções lindas demais. Você lembra, né? Você que cantou Etienne, você lembra. Então, a gente foi vendo que os vasos simples, como esse rapaz mesmo que fez a música Chance, uma simplicidade tremenda. Ele mandou para mim muitas canções e eu ignorei, porque achava que, como veio lá de Parauapebas, né? Aí eu andava muito pelo Nordeste, eu achava que peba era uma coisa ruim. Eu falei, essa música só pode ser peba, não vou ouvir não. E foi um sucesso, mas né? Isso foi o Espírito Santo me tocou assim profundamente, porque quando eu entendi que eu não tinha uma música peba, mas eu tinha uma música que ia mexer, ia fazer parte da história das pessoas. Eu falei, meu Deus, é essa música que teu povo precisa. Aí, quando eu entreguei para o Evaldo Vicente, né? E aí ele falou, música boa. Aí, quando eu gravei, comecei a cantar, mas, olha, gente, a gente não tinha auxílio de rádio, de TV, assim, tão fortemente como tem hoje, né? E a música, as pessoas parecem assim que o primeiro que ouvia já falava para 100, aqueles 100 já falava para 1000. Então foi uma coisa assim, uma coisa louca, de boca em boca, a música Chance era Chance, era Chance. Ia passando de um para um. Impressionante como essa música. Aí quando bateu no rádio, na época também começou, e até hoje, e digo mais, até hoje a música que mais faz sucesso na minha carreira. Um pedacinho assim dela, só para o pessoal lembrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Acho que não tem uma pessoa que não conhece. É mesmo, né? Tem que rebatizar o crente que não conhece essa. Você que está nos assistindo, se quiser conhecer mais, pesquisa aí, Luiz Cláudio, cantor Luiz Cláudio Adventista. É uma pérola atrás da outra, assim, é muito bonito. E aí, para fechar esse momento aí que você falou da sua carreira, vou trazer um ponto lá que você citou, de novo, só pra gente concluir mesmo,
Sobre essa questão ali do sequestro ali que você sofreu ali, dos bandidos, o que você tira de conclusão daquilo ali, naquele momento que você estava passando ali da música? O que você tira daquilo ali? Que Deus não me chamou para ser um cantor, um artista. Deus me chamou para ser além disso. Não tem nada contra ser um cantor e artista. Acho que eu posso também ser considerado como um cantor, um artista. Mas Deus me chamou para algo mais do que isso. Deus me chamou para pregar o evangelho através do louvor, ser um missionário da música. Então, ali eu senti um chamado muito forte, porque Deus preservou a minha vida, porque Ele tinha que me dar um ministério tão longo. Olha aí, são 44 anos, hoje meus netos estão cantando a minha música. A minha netinha, esses dias, num concurso na escola dela de música, perguntaram qual era a música que ela queria concorrer. Ela falou assim: eu quero a música do meu avô. Aí a professora preparou a música do avô dela. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que gracinha. E ela tocou muito lindo e eu fiquei todo bobo, né? Que E lindo. esse testemunho passando de geração em geração. Geração, né? Poxa, Eu achei demais quando você falou, né, que Deus te chamou para ser além disso. E é isso que a gente tem que buscar enquanto músicos, não é? A gente não é ninguém, a gente é um instrumento daquilo que Ele quer passar. E a gente sabe o poder da música quando toca o coração de uma pessoa, né? Existe uma frase, ela pode até ser questionável, mas acho que ela cabe nesse momento, que é: quando a palavra falha, a música fala. Porque a música alcança alguns lugares do coração que talvez uma palavra não tivesse alcançado. Não estou dizendo que isso é regra, mas que funciona, e todos nós já passamos por isso daqui, não é? Quando a gente sente o poder do Espírito falando com a gente através de uma melodia que alcança o coração e a mente de uma forma diferente. Que Deus continue abençoando aí. A música tem um espaço único, né? Sim. Dela mesmo. Parece que tem um local direitinho no sentimento, no coração de um ser humano, que só cabe a música, não cabe outra coisa. Não tem palavra bonita, é música. Coração, a gente vai percebendo isso nos frutos, né, que vão render. Sim. Não está lá entre os frutos do Espírito, mas eu acho que hoje encaixaria perfeitamente. E aí tudo isso que o Luiz falou, isso ratifica quando eu vou lá no Pará cantar, e aí eu lá em Marabá, tô cantando para, sei lá, umas 1000 pessoas, e aí depois de terminar de cantar, o irmão falou assim: cara, você se incomoda em almoçar aqui com a gente? Eu falei: não tem problema nenhum. Ia ser até melhor para mim do que voltar para a cidade, ir no hotel, buscar. Aí fui almoçar com eles. Depois disso, enquanto o almoço não saía, eu fui passando nas barracas de maneira aleatória. Para mim aquilo não fazia efeito nenhum. Quando eu terminei de almoçar, que fui voltar para cantar de novo da parte da tarde, o rapaz me chamou assim e falou assim: ó, só uma pessoa fez isso aqui. E foi o Luiz Cláudio. Olha só. E aí depois, quando eu encontrei o Luiz, eu falei: cara, até hoje eles falam isso. Porque a música, não adianta eu cantar bem, eu cantar bonito, eu ter uma música que toque muito nas rádios e eu não viver isso. Exatamente. E aí você percebe através da vida do tio Luiz que não é só cantar. É uma vida dedicada para Deus através da música, através do seu jeito de andar. E isso é bonito. Aí que está. Nós não somos. Aí por isso que eu digo, essa palavra artista, ela às vezes não cabe até muito para gente, sabe? Como louvadores, né? Como pessoas que louvam o nome de Deus, que querem usar esse veículo para a pregação do evangelho. O artista, ele às vezes comunica mais do sentimento dele, né? E comunica mais da história dele, e nós fomos chamados para comunicar a história de Cristo, né? É claro que entra a gente até na história de Cristo, porque nós somos um segmento daqueles que escreveram a palavra de Deus. Hoje nós estamos escrevendo na prática, né? Mas tem até uma passagem que diz que nem tudo que Jesus, né, todos os registros de Jesus, acho que não caberia de tanto que... Então teve muitas coisas que aconteceram na vida de Jesus que não foram registradas, né? E tem muitas outras coisas que vão acontecendo na nossa vida
que no dia a dia isso enriquece e toca tantas pessoas que nós só vamos saber desses frutos lá no céu, realmente, né? O que eu acho interessante e às vezes talvez um pouco intrigante também é que, de acordo com o meu pensamento, não é algo, qual seria a palavra? Algo concreto. Mas eu acho que o que torna esse lado artístico acaba sendo mais os irmãos, alguns irmãos da igreja, e isso me preocupa às vezes, porque a maneira eu chego para cantar, o Luiz chega para cantar, um ou outro colega, a maneira como é tratado às vezes é como se fosse um Deus chegando, né? E aí a gente esquece de que aquela mesma pessoa está indo lá também para adorar a Deus. Sim. E aí a gente vai alimentando isso, alimentando, e quando a gente menos percebe, a gente já está se achando no lugar de uma mega estrela. Sim. Quantas vezes eu já fui cantar em lugares que o povo falava assim, ó, não, pode cortar a fila porque você é cantor. Pode fazer isso porque você é cantor. Não, levanta aqui que o cantor vai sentar aqui. E é interessante, é bacana. Gente, eu não tô falando para você não deixar tudo organizadinho, tudo bonito. Mas às vezes coloca o cantor, o ministro em uma prateleira que você fala assim, cara, é necessário isso mesmo? Se eu fizer isso de várias e várias vezes, repetidamente, será que eu não vou colocar ele em um local onde ele não deveria estar? E aí a gente nós como ministro também tem a maturidade de saber. É uma reflexão que eu acho que todos nós, e agora me coloco nesse lugar enquanto músico, temos que fazer. Justamente. E eu volto àquilo que eu já disse antes, né? Que é o poder que a música, né, inspirada por Deus, possui na vida das pessoas. E às vezes as pessoas não sabem lidar com isso, né? E colocam na figura do artista, na figura do cantor, do instrumento, um peso muito maior do que deveria ser, porque todos somos iguais, né? Mas assim, voltando um pouquinho antes, que eu estava aqui adorando a conversa, né? Eu acho assim, a gente, enquanto músico, nós somos sim um reflexo, um espelho apenas daquilo que vem de Deus. Ou deveríamos ser, não é? Porque a gente pode estudar. A gente pode estudar um instrumento, a gente pode estudar técnicas de canto, a gente pode estudar composição, regência, arranjos, postura, como cantar e tudo. E pode ser perfeito, mas pode não dizer nada. Sabe, eu costumava trabalhar com o coral era um coral de mais de 200 jovens que faziam um trabalho belíssimo, assim, no sentido de missão, sendo que eles primeiros eram os alcançados. Eu sempre dizia a eles, vocês precisam dizer aquilo que cantam. E como que a gente diz o que canta? A gente só pode dizer aquilo que está no coração. Né? Então não adianta ter uma postura linda, uma roupa maravilhosa, um belíssimo arranjo, se a gente não disser com os nossos olhos e com a nossa postura aquilo que está no coração. Porque muitas vezes vai de encontro com aquilo que a gente está falando, ou tocando até. Não estou colocando só o peso no cantor. Então vem mais uma vez aquela fala anterior. A responsabilidade que nós temos enquanto líderes, porque quando a gente assume a música numa igreja pequena ou grande, numa rádio, numa gravadora, em qualquer lugar, nós assumimos uma postura de líder, que é aquela pessoa que os outros se espelham e se veem ali, pelo que elas sentem através do reflexo daquela música. E isso vai até o irmãozinho lá da igreja local. Exatamente. Um pastor pediu para eu fazer uma palestra para comunicar com os músicos ali do campo dele. E aí, a partir daí, eu comecei a observar os lugares que eu estava indo para fazer um estudo de caso, né? Falei, todo lugar que eu for, eu vou observar alguns comportamentos. E não era nem para julgar, era só para fazer o estudo mesmo, saber o que passar para a galera. E tem uma coisa que eu percebi muito. A galera da música, já que a gente está falando de música, acaba ficando muito perdido na igreja. Perdido, eu digo, de prestar atenção no culto. Cantei, agora eu estou livre, eu posso continuar mexendo no celular. Eu cantei, agora eu posso continuar conversando. E para trás da igreja? Eu posso ir para trás da igreja. Inclusive, eu já recebi reclamações de colegas, tipo assim, fala com o teu colega fulano de tal, que quando terminar de cantar, ele pode continuar dentro da igreja. Mas isso é para colegas profissionais e colegas que estão na sua igrejinha local.
o sonoplasta que tá lá no som e acha que tem que ficar conversando enquanto tá no som. Você tá me ouvindo aí, né? Presta atenção na tua vida, viu? Deus, ele quer me possuir. Deus não quer a minha voz. Justamente. É só a minha voz. E aí, Deus ele me quer. Então, eu tenho que ser um todo para Deus, para que as pessoas também possam ver uma entrega total, não uma entrega para as pessoas de uma arte, né? As pessoas querem ver uma entrega de uma vida para Deus, né? E Deus ele não aceita esse sacrifício manco, né? Você só dá a voz para ele, Deus quer você. Todinho. Gente, e eu tô vendo vocês falarem aqui, já tô aqui ansiosa para falar de um outro assunto, porque falar da história da música adventista não tem como aí descolar de falar de Inário, né? Você que está nos assistindo e não conhece, na Igreja Adventista a gente tem ali um compilado de músicas dentro de um instrumento que a gente chama de Inário, que tem ali as músicas, tem partidura também, né, Esté? Depois de um tempo agregou. E aí a gente usa nos nossos cultos para poder cantar de forma congregacional. E o Inário que vem lá, tomou o nome de Inário Adventista ali em 1933, ele vem sofrendo algumas alterações, e a última foi em 2022, que deu uma atualizada, e a Esté estava presente aí nesse processo de produção. Esté, fala um pouquinho como foi participar, por que dessa mudança também, né, que a gente aqui, os meninos são cantores, mas também são membros da igreja, então estão ali nesse processo, né, conhecem o Inário, usam o Inário. Fala um pouquinho pra gente como foi essa produção, o que mudou. Bom, participar da comissão, né? Foi feita uma comissão, uma grande comissão na CPB, e foram mais ou menos 3 anos de estudo e de trabalhos intensos, né? Para mim, fazer parte daquele momento foi um presente, foi uma honra e uma tremenda responsabilidade, né? Eu havia feito parte da versão anterior, né? Lá nos anos 2000, não é? Na versão anterior, gravei, participei de algumas gravações e tudo, mas não tão atuante como nesta versão. Essa grande comissão, composta por músicos, pastores, líderes, ela foi, então, repartida em várias comissões menores. E comissões de estudos e de trabalho, então comissões de análise técnicas, comissões de letra, de tradução, de sentido, e a comissão jurídica também, e a comissão técnica musical, que é aquela que eu fiz parte, não é? Éramos 6 ou 7, e foi um privilégio fazer parte desse momento. Nós reanalisamos todos os hinos do Inário. E assim, a gente poderia ficar aqui conversando muito sobre o tema, não é? Mas antes que alguém me pergunte, mas por que tal hino, como vocês perguntaram? Por que saiu esse hino? Por que entrou esse? Mudou a letra? Tudo foi feito a partir de muita oração, de muita entrega. Não foi a opinião de uma pessoa ou de uma pequena comissão, não é? A pequena comissão, cada uma na sua área, analisava aquilo a qual se dizia respeito, e a partir daí, então, se levava para uma comissão maior, onde tudo era reanalisado e visto. Por isso o processo foi lento, não é? Para que tudo acontecesse da melhor forma. Todos os hinos foram estudados. Então, para se adaptar, não é, a este momento que nós estamos vivendo. Então, se você me perguntar pela escrita musical, a escrita musical agora, ela vem com uma escrita que é muito mais didática, muito mais fácil para um músico se adaptar. Então, ela vem com cifra. Nós trabalhamos dentro da igreja a música de uma forma popular, com leitura de cifras e tudo mais, mas também com leitura musical. Então, existe a oportunidade para isso, né? Também os hinos foram trabalhados a partir das crenças fundamentais, das nossas doutrinas. Então, houve uma preocupação para cada uma delas, uma quantidade de hinos. E aqueles hinos que nós não tínhamos, então foi solicitado aos músicos, e Deus dirige. Deus dirige os detalhes disso. E eu estou falando aqui, me emocionando, até me arrepiando, lembrando dos momentos diferentes que nós passamos lá, sabe?
de não ter uma música para uma determinada área e de repente surge uma música onde a gente se emociona e entende que Deus estava dirigindo aquele momento. Uma outra parte que eu gosto de pensar bastante desse processo todo é a preocupação com as crianças. Então, nós temos, né, neste novo inário, 50 hinos ali dedicados às crianças, para crianças cantarem. Então, não são hinos onde os adultos cantam sobre crianças, são hinos onde as crianças cantam na voz delas. Então, houve toda uma preocupação com letra, né? Aí você até havia comentado aqui antes, mas por que tal hino mudou e tal? Foi necessário para adaptação, palavras que já caíram em desuso, palavras ou frases que tinham possibilidade de um outro sentido, não é? Então, são vários os motivos, né? Mas eu acho que o que vale a pena a gente deixar bem claro é que não foi a opinião de uma ou duas ou 5 ou 6 pessoas de uma comissão técnica musical, mas foi a base de muito estudo, de uma comissão maior, que nós chegamos a este resultado, que na minha opinião é sensacional, é fantástico, não é? Trouxe, permanecendo aqueles hinos os mais clássicos, né? Mesmo com uma roupagem um pouco mais diferente neste momento, como eu já disse, trazendo hinos que já se tornaram clássicos após estes hinos que permaneceram, né? Hinos que se consagraram ao longo dos anos, e trazendo também hinos novos. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ouvir, mas tem hinos maravilhosos, novos, construídos, compostos especificamente para o inário, para suprir, então, essa carência em alguma das crenças, né, ou das nossas doutrinas. E é interessante que a gente vê algumas músicas que foram incluídas no inário, que eram de cantores, né, solo muitas vezes, mas era uma música que acabou que a igreja cantou muito, né? Então, houve essa preocupação, porque nem todos os hinos, eu acho que esse hino é tão lindo, né? Essa música é tão linda, tal cantor gravou e tal. Não, mas esse hino, ele tem que ter, a gente teve que analisá-lo de uma forma congregacional, porque nem todos os hinos que os cantores cantam é possível que se torne congregacional. Não, isso é ótimo, né? Porque é o seguinte, a gente tá lá cantando lá, eu tô tentando me lembrar de uma música aqui, que foi até do Adoradores, ao olhar para a cruz, que é linda, né? E aí a gente já tá acostumado com a versão do Adoradores e tá lá cantando no nosso clube do pôr do sol, vai uma nota lá em cima e a gente fica, né, assim, é porque foi adaptado, né, para o louvor congregacional. E até falando nisso, a gente, de uns anos aí para trás, a gente acompanha que a igreja vinha lançando alguns CDs, né, na época, por exemplo, do Ministério Jovem, aí lançava as músicas do ano, e a gente ficava na expectativa de que a gente vai cantar o ano que vem. E aí isso, eu entendo assim na minha cabeça, dessa evolução, veio o Adoradores, né, que já tem aí, acho que é da 5ª edição, né? E aí veio o Adoradores, e aí a expectativa mudou para o lançamento dos Adoradores, que aí a gente queria ensaiar para na semana seguinte a gente já tá cantando na igreja, né? E aí a gente tem aqui 2 cantores que participaram desse projeto do Adoradores 5. Se você ainda não assistiu, assista. Aliás, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Veio com uma proposta bem diferente dos outros anos, mas daí eu acho que a qualidade não caiu, muito pelo contrário. Eu acho que só ganhou, muito bem produzido, conta histórias, tá emocionante. E aí, eu queria que vocês falassem como foi participar desse projeto, que é um projeto que está no coração dos membros adventistas, né? Já há todos esses anos, e que é muito esperado. E como foi participar? Você foi a primeira vez. Isso. Luiz já tinha participado? Segunda vez. Eu participei do 4 e do 5 agora. Eu queria destacar uma coisa muito importante. Antes da gente terminar o assunto inário, dizer para você agradecer por sua participação. Você tem uma história muito linda com a música no nosso colégio lá, e toda a sua juventude você dedicou muito para a música, muito técnica nesse assunto, mas dizer aqui para todos vocês que estão nos ouvindo que nada substitui o inário, de coração, com todo respeito, adoradores e tal. Por exemplo, se eu vou fazer um culto, tem que ter um louvor. Eu posso até cantar uma música do Adoradores, né, de um CD jovem, ok.
Mas na minha cabeça, assim, acho que o culto não foi culto se não teve um hino do inário. E eu concordo, tá? Oi? Concordo totalmente. Mas eu Oi, concordo você também. concorda? Concordo Então, totalmente. desculpa, eu não consigo, mano. O inário representa. É, isso, você né? Tá você na raiz, mesmo. né? Assim como- Você mesmo pega o seu violão, Ah. é muito difícil você não se remeter a um hino do inário adventista. Concorda comigo, Wanderson? Então, E nós sempre vamos ter os nossos preferidos, né? sim, vai ter o seu sim, preferido. sim. Então, por exemplo, eu fiz o culto hoje pela manhã com a minha esposa, eu cantei hino do inário, foi só do inário. Agora, dizendo dessa versão agora, é mais agradável ainda porque a harmonia tá uma coisa tão doce, tão gostosa de se ouvir. Então, fica parecendo assim até um ministério de louvor mesmo, de tanta profissionalidade que teve esse trabalho, esse último trabalho dessa última edição. Exatamente. As preocupações que vocês tiveram e tudo. Bom, ok. Então eu queria dizer para vocês que culto seminário, até mesmo na igreja, eu queria dizer para vocês o seguinte: hoje tem uma tendência, eu tenho passado por muitas igrejas por esse país, e a tendência, às vezes, é zero de uma música do inário num culto. Eu não consigo nem entender isso, sabe? Acho que está faltando um pouco de dose de adventismo nessas igrejas. E é natural, né? Claro, a gente passa por uma mudança no mundo, né? A gente tem novos jovens, novas mentalidades, né? Novos estilos. Porém, eu acho que cabe aos líderes de música, né? Aos líderes da própria igreja, a vocês, por exemplo, né? Que são aí, estão na música como referência, né? A gente resgatar essa situação Era do isso que eu inário, ia né? dizer enquanto o Luiz Cláudio estava falando, porque esse foi um dos grandes objetivos desse novo inário, né? Sim. Que é o resgate dessa nossa música, que a gente começou falando sobre isso daqui, Sim. né? Essa nossa música que a gente fala de boca cheia, né? A nossa Sim. música adventista é o resgate disso, porque, de certa forma, o inário anterior estava ficando ultrapassado por uma escrita que era uma escrita a qual a gente Sim. não utilizava, não é? Com os Não era empecilhos usual, para que os músicos pudessem ali ler e tocar e tudo mais. É uma escrita que era vocal, a qual ninguém cantava o que estava ali, Sim. e para poder tocar aquilo tinha que ter um nível musical A grande. partitura era Não partidura condizia. para os músicos, né? Hoje a partitura está uma parte mais suave, porque as cifras vieram olha, para tem ajudar uma coisa muito, né? muito legal nisso, assim, que é o interesse para que todos os músicos façam parte daquilo. Existe um Sim. sonho aí de todas essas partituras serem disponibilizadas, sabe? Eu sofria anteriormente de pegar aquele hino, reescrever, Sim. escrever para os músicos, né? A gente sempre teve bastante músico lá na Igreja Central de Brasília para que todo mundo tocasse a mesma coisa. Hoje está fácil. Hoje não, hoje está tudo ali. Então, o inário, ele vem realmente para dizer, olha, essa é a nossa música. Não significa que o que não está no inário não seja a nossa música, mas aquelas foram as eleitas, né? As consagradas pelo tempo. Aquilo que, às vezes, o tempo traz para a gente, que a gente não pensa antes, como você falou da sua música, né? A chance, talvez você não valorizasse, mas o tempo provou. Então, houve essa preocupação, Sim. sabe? Houve pesquisas tanto para os hinos que seriam retirados, quanto para aqueles que seriam colocados. Então, foi a base de e tudo com muita oração. E mais uma vez, Deus dirigindo os detalhes. Então, você que é músico, você tem uma banda na sua igreja, por favor, utilize, porque está fácil, a leitura está fácil, os hinos estão muito assim bem colocados, foram bem elaborados para que ele pudesse ajudar no culto na igreja. Então, o meu apelo para você é que você não só utilize das músicas atuais, né, nas coletâneas jovens, né, nos adoradores, nas edições do Adoradores, mas especialmente o inário. Posso falar o nosso apelo? Eu acho que é o nosso. Vamos É lá, o o nosso. nosso. Então, utilize o inário. Isso, por favor. Sim. Se você acha assim, rapaz, eu gostava agora tem no inário também. E isso é verdade. Eu vou dizer outra coisa.
não precisa se limitar também só o que está ali. Você pode fazer um novo arranjo, não tem, como o Wanderson gosta de fazer um arranjo do violão. Exato. Em todo lugar que eu vou, eu Sim, procuro uma canta. música do Inácio. Eu sei. Sabe o que é bacana? A minha esposa falou assim, amor, que estranho, as velhinhas te amam. É claro. Assim, mas é porque quando eu chego lá, a gente abraça Tem os sempre mais uma para novos elas, né? E abraça também os de idade mais avançada. E aí, quando acaba, elas falam mesmo assim, nossa, fazia tanto tempo que eu escutava essa música, fazia tanto tempo. E é bacana. Respeito é a palavra. É respeito. Respeito pela Sim. faixa etária, respeito pelo estilo. Não é porque nós temos talvez um estilo um pouco diferente agora, que a gente não valoriza aquilo que nós tínhamos antes. Eu quero destacar Respeito aqui a até um palavra. músico que a gente conhece muito, que é o Daniel Salles. Sim. Ele tem feito um trabalho também muito bonito nas igrejas, só com o violão dele, mas ele remete a gente a hinos do Inário de uma forma tão prazerosa que todo mundo começa a cantar. É claro, ele não está se utilizando do arranjo do Inário, mas todos sabem que aquela música está no Inário, aquela música é especial. Então, se você não tem um recurso do Daniel de fazer umas improvisações, o recurso do Wanderson, você tem também uma facilidade de ler agora os hinos do Inário e trabalhar como está ali, que está de uma maneira também muito mais contemporânea, né? Ô, Luiz, tu não vai falar do Adoradores, não? Vamos lá, Dadora. Mas sabe o que eu acho? Eu sei. Eu acredito que toda a história da música adventista, ela traz a gente pro cenário atual. Então, eu acredito que o Inário, além de ser hoje algo que a gente precisa usar, ele também inspirou os outros projetos musicais, sem dúvida, porque certeza, tudo isso é nosso, né? Sim. Então, o projeto Adoradores também veio baseado nessa inspiração Sim. que vem ali desde o Sim. Inário. E é um projeto muito especial que vocês tiveram a oportunidade de participar também, né? Nossa, e para mim foi demais, foi uma honra. Tinha outros colegas também, era a primeira vez que estava participando. Eu não sou muito de ficar chorando quando... independente, eu não choro, muito difícil para chorar. Mas eu olhava para o lado e via colegas que estavam começando também, junto com a gravadora, se emocionando só em estar ali. E quando surgiu a ideia, falaram que todas as músicas seriam do Sullivan, o meu lado compositor crítico falou assim, não tem como dar certo. Um álbum com 10 músicas, 12 músicas só com compositor, não tem como dar certo. E aí escutava a música com aquele senso crítico, essa aqui não é boa não, essa aqui não, isso aqui vai flopar, isso aqui... Gente, a gente está há 7 dias do lançamento do Adoradores, a gente já tem mais de 300 mil visualizações no projeto. E que projeto abençoado. Eu escuto, minha sogra escutou, a gente escutou antes de lançar, teve uma premiere para assistir, e era a gente assistindo e se emocionando. E aí o meu senso crítico ficou de lado, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que ele conseguiu fazer isso? Ele consegue colocar muito eclético, ele consegue colocar uma música de entrega, ele consegue colocar uma música de missão, ele consegue colocar uma música de louvor, uma música de vitória, uma música de volta, sobre a volta de Jesus. E eu acho que talvez isso, não desmerecendo os antigos, os anteriores, mas que são lindos demais, por favor. O melhor adorador que vocês vão ouvir vai ser esse, pelo conjunto da obra, pelo o que foi feito de imagem, o que foi feito de arranjo vocal. E aquele negócio gera um clima bacana quando a gente está todo mundo junto assim para gravar, e aí isso acaba somando também na gravação. Eu vou discordar um pouquinho do Wanderson, porque o Adoradores, ele está muito bonito, ele está bem eclético, isso aí eu concordo, mas agora, mesmo os Adoradores que eu não participei, eu digo até antes do Adoradores, até lá do Ministério do Louvor está escrito, sabe? De lá para cá, a gente entrou numa fase, a igreja, os jovens, de adorar mais, sabe? Porque adorar é muito mais do que cantar. Adorar é você conseguir entrar com louvor na presença de Deus, na sala do trono de Deus, né? E muitas vezes a gente não entrava, a gente só cantava por cantar.
né? Era até no passado, vamos cantar um corinho, né? Nossa, né? Esse aí tu vai Olha como a igreja Eu me evoluiu, lembro. né? Como a música evoluiu. Hoje a música fica como um instrumento de adoração mesmo, né? Você entra na presença de Deus com louvores. Entrar na presença de Deus é uma coisa, agora você só cantar, né? Todo mundo canta, Justamente. mas louvar, assim, com o sentimento de adorar, entrar na presença de Deus. Então eu vejo que de um bom tempo para cá, aí a gente pode destacar várias Aham. canções, né? Lá do Ministério está escrito, né? No Ministério de Louvor está escrito, e depois quando entrou o primeiro Adoradores, que coisa impressionante, impactante. Olha, hoje... Todo mundo ficava assim, meu Deus do céu, o que é Sim, isso? sim. Agora, se você falar para mim que esse Adoradores 5 hoje, ele está impactante tanto quanto o primeiro, eu até concordo com você, Sim. mas vieram os outros adoradores também, o 2, o 3, né? Por mais que eles não tenham tido tanto, mas cada um tem uma canção que marca, Que assim, até hoje vai de ser... uma forma muito Eu vou mudar de poderosa lado, a eu vou vida das concordar com pessoas. você. Não é o melhor. Tá na lista, tá na ele é lista, tá no diferente. combo. Exato, porque... Mas aí, tio Luiz, eu falo do conjunto da obra. Esse é o primeiro Adoradores que a gente pega a parte visual, tanto é que a gente lançou em três fases. Tem o DVD congregacional, depois do DVD congregacional a gente tem o filme, e cada filme com uma história contextualizando a próxima música. As maneiras de... A gente usou aí o método de adoração, inclusive, nessa gravação, e que foi muito bem feita ali pelo Tuil. Essa ideia de várias maneiras de adorar na igreja, adorar na montanha, adorar em casa. Lindo. Isso para mim enriqueceu o projeto. Demais, porque não foi falar assim, ó, vamos fazer mais um Adoradores? Não, nós vamos fazer agora o Adoradores. E a gente tem que mostrar para a igreja que tem várias maneiras de adoração. Sim. Muito bom. As cartas também. Nossa, Então, muito bonito. a música ela tem tudo a ver com a história. Então, a música passou a ser uma história de vida para as pessoas. A música fazendo parte da história de vida das pessoas. Então, isso aí uniu, né, a experiência de vida Mais com uma o vez, louvor. eu volto para algo que eu já disse anteriormente aqui, né? É incrível como Deus age, não é? Porque acho que todos nós concordamos aqui que isso elevou o louvor, ressignificou o louvor enquanto adoração, porque o foco está na adoração, né? E enquanto o Luiz Cláudio falava que muitas vezes o louvor não era visto talvez como uma adoração, né? Então, esse Adoradores, ele ressignificou como adoração, sim, porque o louvor é uma adoração, né? E o Sullivan pensou nesse projeto antes, eu li um pouquinho sobre a história, ele sentiu a necessidade de escrever música sobre o tema, e foi sim, ele estava estudando teologicamente, então foi com profundidade. Sim. E aí Deus vem e fala assim, então agora é a hora da gente pegar isso daqui que eu dei para você, Sullivan, e levar ao nível de adoradores, para que todos vejam o que pode ser uma adoração em louvor, né? Então é incrível como Deus age e vai aparando as arestas para chegar naquilo que nós temos Deixa hoje, né? eu dar uma contribuição com relação à adoração. No Adoradores 1, teve pessoas, eu entrava às vezes em algumas igrejas para cantar, no momento de louvor, havia pessoas que levantavam as mãos e às vezes algumas pessoas se colocavam de joelhos na hora do louvor. Eu nunca vi isso na igreja adventista. Entendendo o que é adoração. Né? Oi? Entendendo o que Entendendo é adoração, o que era Isso é adoração, bonito se demais, né? prostrando aos pés, sabe? Aí a gente fica preso, quando fala que é de joelho, espontaneamente as pessoas se prostrando. Gente, eu entrei numa igreja que eu vi 3 jovens indo até o altar de Deus e se colocando com a cabeça encostada no chão e adorando a Deus. Eu nunca tinha visto isso. Então a igreja adventista, isso não é uma mera imitação do que você vê. Não, é simplesmente você ter um sentimento e você espontaneamente
demonstrar o seu sentimento para Deus. Você está adorando a Deus. Então você não está cantando por cantar. Então, você não está cantando com a mão no bolso, você não está cantando de braço cruzado, você está cantando, sabe, Reconhecendo que Ele é tudo. Ele é tudo, a presença de Deus. E você está falando de joelho, eu me ajoelho e prostro diante do Pai, e choro na presença de Deus, estou alegre na presença de Deus. Então, esses sentimentos é a quebra de um engessamento, às vezes, que você canta louvores, mas sabe, você está engessado, porque, não, se eu fizer assim, se eu fizer, né? Não pode, gente. Se você tem que adorar a Deus, você tem que ser livre. A tua adoração é vertical, é você e Deus. Então, se está cantando para Deus, você... Sabe, você chora na presença de Deus, você se alegra na presença de Deus, você se prostra na presença de Deus, né? E sabe o que é bacana? Isso aí a gente vai vendo nos lugares que a gente vai passando, a gente vai vendo exemplos bons e ruins sobre isso. Os jovens de hoje, eles não têm sido educados dessa forma. De chegar na igreja, eu fui batizado, me batizei e tô certo que na igreja eu tenho que ficar quietinho. Não posso levantar a mão, e se eu levantei a mão, alguém vai falar. E aí eu estava em uma agenda há poucos dias, e eu gosto desse negócio de entender que eu estou lá para adorar a Deus, e canto, e converso e tal. E aí, enquanto cantava, estava em uma parte de medley, cantei Pra te adorar, Rei dos Reis, cantei essa, cantei umas outras duas desse mesmo estilo. E enquanto cantava, tinha um povo que glorificava, que cantava e falava glória a Deus, aleluia, Ele está aqui. E tinha outro do lado que ficava assim, eu conseguia escutar, outros do lado dando risada, por conta da manifestação dos outros, por conta da manifestação daquilo que estava acontecendo naquele lugar. Gente, nós somos feitos para adorar a Deus. Quando nós abrimos a nossa boca é para adorar a Deus. E se isso não é real, as pessoas percebem. E quando é real, as pessoas também percebem. Só que a gente chega na igreja achando que a gente tem que ficar no gesso, naquele jeitinho, porque nossa igreja não fala, não tem um negócio do dom de língua. Nossa igreja não tem isso. Cara, não ter isso não quer dizer que a gente não possa dar aleluias, que a gente não possa render glórias, que a gente não possa dizer amém. E acaba ficando esse negócio. A gente vai para a igreja, escutei o showzinho do Luiz, escutei o showzinho lá do pastor e tá tudo certo, eu vou para casa. Acabou. Nós estamos indo para a igreja para adorar Deus. Nós somos espectadores, né? É justamente somos adoradores. Às vezes a gente se conforma em ser apenas consumidor, né? Justamente. E não participante, né? E olha, gente, esse bate-papo tá muito bom. Eu ficaria aqui 4 horas falando disso, ouvindo vocês falarem, inclusive, mas a gente tá no finalzinho do nosso podcast. Eu ia pedir pro Vantos cantar um pedacinho, porque não é justo, porque Eu o também Lucas acho. cantou. Então, Eu gosto de deixar assim no ar, que aí o povo vai escutar no Spotify, no YouTube, né? sim, não, mas aí você tem que fazer, né, ali um propaganda, né? Um pedacinho só da sua preferida do Adoradores 5. Eu ia ser clubista, ia dizer que era a que eu cantei logo no início, que é a música Jesus, mas a minha preferida é Digno, porque fala sobre o Cordeiro de Deus, fala sobre o dia que ele vem nos buscar, e ela talvez eu não lembre tudo, mas ela é assim, ó. Digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. É uma música que eu tenho gostado bastante, escuto no loop infinito já. E olha, tá chegando aqui, o pessoal da produção não quer deixar eu terminar antes de fazer uma última pergunta pro Luiz Cláudio. Ele pergunta pro Luiz Cláudio se ele achou a igreja. Que igreja, produção? Pra ele cantar um pedacinho do Eu Quero Uma Igreja. Eu entendi a piada. Tá, entendi. Você achou a igreja, Luiz? Achou? Teve uma pessoa que uma vez escreveu falando assim, o Luiz Cláudio mudou, o Luiz Cláudio não quer mais ser adventista, não. Ele falou que eu quero uma igreja. Um pedacinho. não quer calar. Às vezes as pessoas acham que eu sou pentecostal, assim, né? Mas todos nós podemos ser pentecostais, porque isso aí não tem... isso não é uma denominação. Pentecostal é um movimento da igreja primitiva, né?
Então nós devemos estar vivendo esse sentimento sempre, né? Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Amém? Muito bom, amém. Pronto. Olha, Já foi atendido esse pedido, viu, Vitor? Você que está aí por trás dos bastidores. E eu quero terminar, gente, agradecendo a vocês, claro, né? Vocês dois, eu sei que tem uma agenda corrida aí, agenda tanto profissional quanto a família também. Agradecer a Esté, que está aqui pertinho da gente aqui na União, né? Aqui em Petrópolis, né? Trabalhando com a gente. Mas agradecer também, porque eu sei dos seus compromissos. E ler para você aquele versículo que já é costumeiro aqui, a gente termina com ele, que está em Efésios 1, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos. E é o que a gente deseja para você e sua família. Bênçãos para você.